Salve, gente! Tony De Vito aqui para mais um vídeo. Deixa o like para fortalecer, sempre ajuda. Comente, diga de onde você está me assistindo, compartilhe, manda para os amigos, para as amigas, manda para todo mundo que você puder. Tem o nosso Pix aqui para você ajudar o canal, contato.tonydevito@gmail.com, e você também pode se tornar membro. Clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Meu povo, 2025 é o ano da prisão do Bolsonaro. Não tem jeito, tem que acontecer este ano. Se não acontecer, aí a gente não vai mais acreditar na justiça, porque já está demorando demais. A verdade é que de 2025 não passa. E agora foi revelado onde, com quem e como que será o julgamento de Jair Bolsonaro na Suprema Corte. Teremos o Bolsonaro sendo julgado na primeira turma do STF. É ela que deve ser responsável pelo julgamento do inelegível e futuro presidiário. E sabe quem está nessa primeira turma? Moraes e Dino. Não é uma notícia nada boa para o Bolsonaro. Só para explicar, o STF é dividido em turmas, então nós temos duas turmas na Suprema Corte, e na primeira turma a gente tem aqui Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Pelo que parece, o julgamento do Bozo vai acontecer nesta turma. E a novidade é ótima para quem quer ver o Bolsonaro sendo condenado. Se bem que eu acho que se ele fosse julgado no plenário, pelos 11 ministros, logo de cara, também seria bom. O Bolsonaro será condenado independentemente da turma, se na primeira, na segunda, ou se vai ser julgado no plenário da corte, será condenado, não tem para onde correr, está encurralado. Já era para o Bozo, acabou para ele. Caso o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, transforme o inquérito da trama por um golpe de Estado elaborado pela Polícia Federal em denúncia ao Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai enfrentar um julgamento criminal na primeira turma da corte. O colegiado é formado pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Esses ministros serão responsáveis por decidir o destino do líder de extrema-direita, segundo a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Olha a composição, excelente. Não tem nenhum dos indicados do Bozo ao STF na primeira turma. Isso é ótimo e é puro azar dele, porque poderia ter os dois aqui, o Cássio Nunes Marques e o terrivelmente evangélico André Mendonça, o que daria para o Bolsonaro uma vantagem. Largaria com 2 votos contrários à sua prisão, à sua condenação. Seria uma grande notícia para o inelegível. Ele vai ser julgado pela primeira turma. E aí, tá nas mãos do Zanin, da Carmen Lúcia, do Fux, do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. Eu consigo prever aqui uma condenação por unanimidade. 5 votos a 0. Não é nada de outro mundo ele ser condenado de forma unânime, o que também prejudica na hora do recurso. Você fica meio que sem muita opção quando você é condenado com uma surra de votos, como a surra que se avizinha para Bolsonaro. Claro que ainda tem direito a recursos de todo modo. A justiça funciona dessa forma. Numa democracia é sempre assim. Se você for condenado, você vai ter ali embargos de declaração, as coisas técnicas que a galera que é do ramo jurídico sabe muito bem como funciona. Entre os integrantes dessa turma do STF, a maioria já é vista como votos contrários a Bolsonaro. Carmen Lúcia, Moraes, Dino e Zanin são considerados críticos das ações do ex-presidente. A única possível incógnita é Luiz Fux, cuja posição é avaliada como incerta pelos observadores próximos ao STF e aliados de Bolsonaro. Acho que mesmo assim, mesmo com essa incerteza em relação ao voto do Fux, no final das contas vai votar pela condenação. A defesa do ex-presidente deve tentar transferir o julgamento para o plenário completo do Supremo, mas a decisão sobre essa mudança está nas mãos do relator, Alexandre de Moraes. Até o momento, a expectativa é que o caso seja mantido na primeira turma, alinhado às mudanças administrativas adotadas pelo STF desde 2023. Vemos aqui que
A defesa acha melhor ser julgado pelo Supremo no seu pleno, ou seja, que todos os ministros julguem o Bolsonaro. Se a defesa acha que isso é melhor, deve ter alguma razão. Porém, eu não vejo escapatória para o Bolsonaro, mesmo se fosse julgado no plenário. O que é que ele vai conseguir a mais? Um voto, 2 votos, 3 votos? Certeza mesmo, 2 votos. Cássio Nunes, André Mendonça. Fora isso, é muito complicado para o Bolsonaro, mesmo sendo julgado pelos 11. Não tem muita chance de escapar, não. Não tem muita possibilidade de se livrar da condenação. A defesa está tentando aqui alguma coisa, porque é função de defesa, mas está num beco sem saída o inelegível, viu. E se está nas mãos do Alexandre de Moraes, ele sabe muito bem o que vai fazer. Podemos ficar tranquilos que a decisão vai ser a mais coerente. O Alexandre de Moraes vai dizer: julga no plenário ou julga na primeira turma. E o Bolsonaro e sua defesa terão que aceitar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Falando dessas mudanças administrativas que aconteceram no STF, implementadas pelo Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da corte, o que aconteceu é que com essas mudanças foi devolvido às turmas a responsabilidade por julgamentos de ações criminais. O objetivo é dar maior celeridade aos processos envolvendo autoridades, como deputados, senadores, ministros de Estado e comandantes militares. E aqui se inclui ex-presidentes também. Segundo Barroso, a medida foi necessária para evitar a sobrecarga do plenário após o aumento do volume de processos relacionados aos ataques às instituições em 8 de janeiro. Na época, o presidente do STF destacou a importância de garantir a razoável duração dos processos, conforme previsto pela nossa Constituição. A redistribuição permite que julgamentos criminais avancem de forma mais eficiente, reduzindo a lentidão que antes comprometia o sistema judicial. Ou seja, o que vai acontecer é que o julgamento tende a acontecer na primeira turma, devido a essa decisão, a essa mudança que foi feita sob comando de Luiz Roberto Barroso como presidente da corte. Não tem muita chance de ser julgado no plenário. Vai mesmo para a primeira turma, e aí vai ter que encarar uma turma que é hostil a Bolsonaro. Não tem como a gente analisar de outra forma. O Bolsonaro plantou 2 sementinhas lá no STF e não vai poder tirar proveito disso. Repito, azar o dele. Poderia ser que, pela aleatoriedade das coisas, os 2 indicados por ele estivessem na primeira turma. Não é o caso. Ou seja, tá lascado o Bolsonaro. Estamos cada vez mais perto de um desfecho deste processo que investiga a tentativa de golpe de Estado perpetrada por militares, por gente ligada a Bolsonaro, com a sua liderança, ele chefiando essa Orcrim. E a gente está cada vez mais perto de ter esses suspeitos sendo julgados e finalmente considerados culpados e, portanto, passando a cumprir suas penas devidas. Bolsonaro está mais perto da cadeia a cada instante. Boa notícia, 2025 começando bem, estou muito satisfeito. Vamos acompanhar o desenrolar desse processo. Até lá, muito choro, muito esperneio da gadaiada, porque está vendo o seu líder de seita caminhando para a prisão velozmente. Até o próximo vídeo, gente. Ó, dá o like, comenta, compartilha, manda um pix para ajudar o canal. Enfim, dá essa força aí para nós, porque precisamos dessa ajuda para continuar aqui o nosso trabalho, tá certo? Tamo junto e força progressistas!